Você já deve ter ouvido termos como 5K Hz, 200 Hz, 1000 Hz, mas afinal, o que é esse tal do Hertz que a gente encontra na maioria dos equipamentos de áudio? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo de uma vez por todas para você nunca mais ficar com dúvidas sobre esse assunto. Meu nome é Thiago Vieira e bem-vindo a House Mix. Bom, primeiro, esse nome Hertz foi em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Tá aparecendo o nome dele aqui na tela agora. Eu fiquei muito tempo para conseguir gravar esse nome agora, mas graças a Deus saiu. Estou muito feliz por isso. E esse físico alemão foi o descobridor das ondas de rádio. Mas o que é o Hertz? O Hertz é a unidade de medida da frequência. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre acústica básica, estou deixando ele aqui em cima no card agora, ele é muito útil, até para o entendimento desse próprio assunto. Mas retomando, o Hertz é a unidade de medida da frequência da onda sonora. E a frequência mede exatamente quantos ciclos por segundo tem uma onda sonora. A onda sonora, quando realiza um ciclo no espaço de tempo de 1 segundo, dizemos que ela tem 1 Hertz. Se ela realiza 10 ciclos no espaço de tempo de 1 segundo, dizemos que ela tem 10 Hertz. E assim sucessivamente. Quanto menos ciclos por segundo, mais grave é o som. E quanto mais ciclos por segundo, mais agudo é este mesmo som. Então, para você nunca mais ficar com dúvida, quando você ouve sobre Hertz, está relacionado com a frequência do som, se ela é grave, média ou aguda. E o símbolozinho K, que vem antes do Hertz, por exemplo, 5K Hz, K representa 1000 nessa nomenclatura. Então, quando nós temos 5K Hz, estamos querendo dizer que tem 5000 Hz ali, ou seja, 5000 ciclos no espaço de tempo de 1 segundo. O nosso ouvido, o ouvido humano, ele consegue ouvir frequências que estão compreendidas entre 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, de 20 ciclos por segundo até 20.000 ciclos por segundo. Este range é exatamente o que chamamos de espectro de frequências audível, e é exatamente em cima dele em que se trabalham todos os equipamentos de áudio que trabalham com equalizadores. Nós vemos de 20 a 20.000 nos equalizadores gráficos, nos equalizadores paramétricos e semiparamétricos, nos equalizadores que tem nas mesas de som e qualquer outro tipo de aparelho para equalizar. Sempre será de 20 a 20.000, porque é exatamente esse o espectro audível pelo ouvido humano. Como vimos que a frequência trabalha com a altura do som, se ele é grave, médio e agudo, quanto menos hertz, quanto menos ciclos por segundo, nós temos os sons mais graves. Isso a gente pode dizer que uma onda sonora com 30 Hz é bem grave, e uma onda sonora com 1500 Hz já é mais aguda. E aí nós temos as regiões médias, que são mais ou menos por volta de 200 Hz até 6.000 Hz, por exemplo. A gente falou sobre o espectro de frequência audível, de 20 a 20.000, só que é importante a gente lembrar que o ouvido humano ele tem uma sensibilidade maior em ouvir as frequências médias, mais ou menos por volta de 200 Hz até 6.000 Hz, por exemplo. De 200 Hz para baixo e de 6.000 Hz para cima, nós ouvimos também, normalmente, mas a sensação auditiva vai ficando cada vez mais delicada à medida que nós começamos a caminhar para os extremos desse range de frequências. Ou seja, quanto mais próximo de 20 Hz e mais próximo de 20.000 Hz, mais vai ficando difícil da gente perceber a diferença entre um som e outro. Já exatamente o que está no meio dessa cadeia, que é por volta de 200 a 6.000 Hz, por exemplo, a gente consegue ouvir com uma facilidade muito maior. Bom, no geral, o Hertz é a unidade de medida da frequência do som, quanto ele é grave, médio e agudo. Eu vou colocar aqui no vídeo agora a reprodução de 3 frequências, que são tons puros, para você poder ouvir e distinguir uma das outras. Se você não estiver ouvindo esse vídeo com fone, eu te aconselho a colocar, porque vai ficar bem mais fácil para você ouvir e assimilar o som dessa frequência. Bom, agora você vai ouvir uma frequência de um tom puro na região grave, mais precisamente em 160 Hz. Agora você vai ouvir uma frequência de um tom puro na região média, mais precisamente em 1000 Hz ou 1 kHz. Agora você vai ouvir o tom de uma frequência pura na região aguda, mais precisamente em 10.000 Hz ou 10 kHz. Bom, você viu que a frequência de 160 Hz e a frequência de 1000 Hz e a de 10.000 Hz são bem diferentes. A de 160 ela é bem grave, a de 1000 Hz ela é puxada mais para o médio, é uma frequência mediana, e a de 10.000 Hz já é uma frequência bastante aguda. Eu poderia aqui passar para você todo o espectro de frequência audível, mas não é esse o objetivo desse vídeo. É só para você entender onde cada frequência trabalha e como você pode assimilar os sons graves, médios e agudos. Tá bom, Thiago, mas por que isso é importante de eu saber? Sabe quando você está fazendo um som ao vivo, seja na igreja ou em qualquer outro tipo de evento, e aparece aquela temida microfonia? Uma vez que você já identificou o som de uma frequência, se aparece uma microfonia com aquele tipo de frequência, você sabe exatamente qual frequência no equalizador atenuar, ou seja, abaixar, para você acabar de uma vez por todas com essa microfonia. Esse é um dos meios para você acabar com essa realimentação dos microfones. Mas no geral, é de extrema importância a assimilação e o entendimento das principais frequências, para não dizer todas, do espectro audível de frequências do ouvido humano. Justamente
Justamente porque, uma vez que a gente entende e assimila o som com o nome daquela frequência, esse som é da frequência de 200 Hz, esse da frequência de 1500 Hz, esse da de 12.000 Hz. Uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente pode usar ele exatamente para amenizar os problemas que nós temos de realimentação no ambiente fechado, como o principal deles, a microfonia. Lembrando que no alinhamento de sistema são exatamente essas frequências que a gente usa para equilibrar e equalizar o som à medida em que vão aparecendo os problemas. Vamos supor que tem uma frequência de 5.000 Hz que está mais alta, mais intensa, mais forte do que todas as outras. Então, uma vez que você identificou que ela é de 5.000 Hz, você vai no equalizador e abaixa 5.000 Hz. Essa é uma das vantagens e da importância do treinamento auditivo. Mas no geral, retomando, é de extrema importância para quem trabalha com áudio assimilar essas frequências com seus respectivos sons e, consequentemente, identificar qual é o nome e o número da frequência. 5 Hz, 200 Hz, 14.000 Hz e assim por diante. Bom, então retomando, Hertz é a unidade de medida da frequência do som, quanto ele é grave, médio e agudo. 1 Hz representa 1 ciclo por segundo, 1000 Hz representa 1000 ciclos por segundo, e assim sucessivamente. Então a próxima vez que você encontrar esse tipo de nomenclatura em algum lugar, você já sabe que está relacionado com a frequência do som, grave, médio e agudo. Mais precisamente você encontra nos equalizadores, seja ele na mesa analógica ou digital, ou seja até mesmo aquele equalizador gráfico que a gente usa para alinhar o sistema, por exemplo. Dica para você treinar o seu sistema auditivo. Comece a ouvir os tons puros de cada frequência e assimilar com o seu respectivo número. Assim você vai treinar seu sistema auditivo e vai cada vez deixar ele mais sensível para você poder perceber as mudanças no seu sistema de sonorização. Uma dica de aplicativo é o Audio Training. Ele tem as frequências, você pode escutar, é indicado que você ouça com o fone e você pode identificar exatamente o som que está ouvindo com o nome. Com certeza esse treinamento vai ser útil para você lá na frente. Obrigado por ter assistido até aqui, espero ter te ajudado com alguma coisa. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de responder, ou até mesmo no direct no nosso Instagram que está aparecendo aqui em cima agora. Clique em gostei, isso é muito importante pra gente, ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar por esse tipo de conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.